vida para a gente realmente fazer uma reforma íntima, reavaliar as nossas escolhas, transformar os padrões de pensamentos, adotar hábitos mais saudáveis e, sobretudo, reconstruir a vida depois do diagnóstico, depois que esse tsunami passa pela nossa vida. Porque eu sempre falo que não tem nada, não tem ninguém que possa dizer para a gente que a nossa vida vai ser menor, vai ser limitada, vai ser ruim, porque nós temos ou tivemos câncer. A não ser nós mesmos, a não ser que a gente acredite nisso. Então, nessa aula de hoje, eu quero te ajudar a enxergar o seu diagnóstico, a sua realidade e, sobretudo, o teu futuro daqui para frente com um novo olhar, com um olhar mais autoconfiante, mais otimista. E eu vou te contar como é que eu consigo levar a minha vida sem medo do câncer. Eu terminei meu tratamento em 2015. Eu não sei quando você está vendo essa aula, mas agora que eu estou gravando a aula em 2019, eu estou há 4 anos em remissão e eu posso falar para você que hoje eu vivo tranquila, realmente sem ter medo da doença voltar, enfim. Mas nem sempre foi assim. Eu me lembro que quando eu terminei meu tratamento, a quimioterapia, eu praticamente implorei ao meu oncologista pelo menos mais uns 3 ciclos de quimioterapia de reforço, porque por mais difícil que fosse fazer quimioterapia, e eu fiz 16 ciclos, eu preferia continuar fazendo quimioterapia a ter que encarar o meu medo da doença voltar. Então, eu precisei trabalhar isso dentro de mim e eu vou compartilhar com você agora nessa aula ferramentas práticas que eu trabalhei em mim, eu trabalho com as minhas alunas e com as clientes de atendimento individual. E eu vou compartilhar com você algumas ferramentas para te ajudar a lidar melhor com seus medos, a lidar com seus medos de forma racional. Porque assim, o nosso medo, a gente tem que dominar ele. E não o contrário. Medo é um sentimento. Eu não posso deixar que o medo seja maior que eu, né? Que o meu sentimento me domine a tal ponto que eu perca a capacidade de pensar, de refletir, de analisar. E eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, porque eu recebo assim, muito pedido de ajuda de pessoas que se curam fisicamente da doença, mas continuam se sentindo reféns do câncer. São pessoas que eu percebo que elas curaram o corpo físico, mas o emocional continua doente. Porque não é normal que uma pessoa viva eternamente refém do câncer. Sentir medo é normal, a gente vai falar sobre isso, mas você se sentir refém de uma doença, de um diagnóstico a ponto de você não conseguir levar a tua vida adiante, tem alguma coisa errada aí. Então, antes da gente começar a entrar no conteúdo realmente, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a tua presença, especialmente porque o medo, ele dominou muito a minha vida durante muitos e muitos anos, especialmente antes do câncer. Quando a gente fala de medo para paciente oncológico, normalmente os medos mais comuns que eu escuto e que eu tive é o medo da morte, o medo da metástase, o medo de não aguentar
o tratamento, de não ter um resultado positivo. Mas existem alguns outros medos que eu chamo de medos sabotadores, que não são, né, tão grandiosos como esses que eu acabei de citar, mas que também detonam a nossa vida. E eu percebi, diante do diagnóstico, que a minha vida inteira tinha sido muito pautada em cima do medo. Quando eu fui diagnosticada e eu pensei que eu fosse morrer, e eu olhei para a minha vida, para tudo que eu tinha construído até então, eu percebi que eu poderia ter vivido mais intensamente, eu poderia ter ousado mais, eu poderia ter sido muito mais feliz, e eu não fui porque eu tinha medo. Eu vivi 15 anos insatisfeita com o meu trabalho, eu não estava feliz, mas eu tinha medo de mudar. Eu achava que eu já estava velha demais para começar uma nova profissão. Nossa, fazer uma faculdade de novo, eu não sei fazer nada. O que eu vou fazer? E aí, por medo, eu me acomodei naquela situação e fui empurrando a minha vida com a barriga. Eu vivi relacionamentos que não me acrescentavam, mas eu empurrava com a barriga por medo de ficar sozinha. E o câncer me deu coragem de confrontar esses medos. E por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, porque se tem algo que pode mudar a tua vida, é você parar de sentir medo. Ou pelo menos, na verdade, nem é parar de sentir medo, tá? Porque o medo é um sentimento como qualquer outro, todo ser humano sente medo. Mas é você lidar com o seu medo, aprender a lidar com o seu medo de forma mais racional. Não permitir que o medo te domine. É você que precisa dominar o teu medo. Então eu quero reconhecer cada um de vocês que está assistindo essa aula e como agradecimento eu quero dar de presente o livro digital dessa aula, Como Levar a Vida Sem Medo do Câncer. Se você ainda não baixou o seu livro digital, basta você clicar no link que está aparecendo, nesse botão que está aparecendo aí, abaixo do vídeo, e você vai fazer um download automático no seu computador, no tablet ou no seu celular. O livro tem um resumo dessa aula e algumas perguntas de reflexão para te ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Bom, então, tem muita gente que não me conhece, não conhece a minha história a fundo. Eu quero compartilhar com vocês um trechinho da minha história que eu não conto muito, que foi o dia que eu senti mais medo em toda a minha vida. Foi o dia que eu descobri que eu tinha câncer. Eu estava de férias, estava na Alemanha, era a Copa do Mundo. E assim, olha, eu achava que era um nódulo. Eu descobri um nódulo mais ou menos um ano antes, tomando banho. E eu procurei uma mastologista que passou mamografia, eu nem tinha idade ainda para isso, passou ultrassom, e como eu não tinha caso de câncer na família, como eu sempre tive uma vida ativa, sempre pratiquei atividade física, ela me dizia que não era nada. Você é jovem, isso não é nada, são glândulas e tudo bem. Fui para a Alemanha de férias, Copa do Mundo 2014. Quando eu cheguei lá, eu fiquei hospedada na casa de uma amiga. Eu separei umas fotos aqui, vou mostrar para vocês. Eu fiquei hospedada na casa de uma amiga minha. E quando eu cheguei lá, era verão na Alemanha. E eu fiquei hospedada na casa dela, na casa da Cris. E eu estava com uma camisetinha e o tumor, ele ficava no meu colo, ficava bem alto.
E eu estava deitada e a gente conversando, as duas, e de repente ela olhou para o meu colo e ela viu o tumor, que eu achava que era um nódulo, a olho nu, e ela me perguntou, Paty, o que é isso? E aí eu expliquei, amiga, é um nódulo. Ela tá, mas tá grande, você tá acompanhando? Eu sim, tô. Ela, e você já fez biópsia? Eu falei, não. Ela, o quê? Como assim não fez biópsia? Eu falei, não, a médica não passou biópsia. E ela falou, Paty, tem algo muito estranho. Essa minha amiga mora há 20 anos na Alemanha e ela fala o alemão fluente, ela vive lá, então ela já absorveu totalmente a cultura alemã. E ela falou, Paty, eu tive 2 nódulos aqui benigno e eles fazem biópsia e eles retiraram o nódulo. Eu estou achando isso muito estranho, eu vou marcar uma consulta com o meu médico. E aí eu não queria ir, porque eu estava de férias, estava passeando, curtindo, mas ela insistiu e fomos. E esse dia, que foi o dia que eu mais senti medo em toda a minha vida, foi o dia que saiu o resultado da biópsia. Eu me lembro como se fosse hoje, ela tinha um restaurante, o telefone tocou do hospital e ela começou a conversar em alemão. E eu tava, sabe quando você tá tão apreensiva, tão tensa, que eu conseguia escutar as batidas do meu coração. Meu coração batia tão acelerado e tão forte que eu estava escutando ele. E eu tentava identificar alguma coisa, porque eu não falo alemão, que ela estivesse falando alguma expressão facial e ela ali concentrada, falando no telefone, ela não me passava nada, e aí ela desligou o telefone, olhou para mim e falou, Paty, é câncer. Quando eu escutei câncer, o chão se abriu. Para mim foi realmente assim o dia mais difícil de toda a minha vida. Eu não conseguia pensar em mais nada, só em morte. Vou morrer. Para mim, ela estava me dando o meu atestado de óbito. E eu chorei muito, foi muito difícil para mim, para completar a situação. Eu estava em outro país, com uma outra cultura, longe da minha família, e eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia absolutamente nada a respeito do câncer. Eu sabia que era uma doença grave e que matava, era a única coisa que eu sabia. E aí o médico chamou a gente para conversar no dia seguinte no hospital, para explicar. E mesmo eu estando em outro país, com uma cultura diferente da minha, longe da minha família, eu decidi fazer a minha cirurgia lá. Porque eu me senti muito confiante com esse médico e porque eu me senti traída pela minha médica aqui no Brasil, minha ex-médica, óbvio, porque eu não poderia continuar com essa médica. Porque eu procurei, eu senti o tumor, eu achei que fosse um nódulo, procurei ajuda e ela ficou tratando, né, do câncer como se fosse um nódulo por 1 ano, sem sequer fazer uma biópsia. Então eu fiz a minha cirurgia lá e eu senti nesse começo, eu sentia muito medo. Medo da morte, medo da doença já ter tomado o meu corpo, porque o câncer estava localmente avançado, eram 4 centímetros de tumoração. E eu realmente estava na lona, eu tomei uma rasteira da vida, só que eu decidi que eu não ia ficar caída no chão. O câncer me deu essa coragem para mudar. Eu me prometi que se a vida me desse uma segunda chance, eu ia fazer tudo diferente. Porque quando eu olhei para a minha vida ali naquele momento, achando que eu fosse morrer, eu me senti fracassada. Eu percebi que eu estava vivendo em função
de agradar outras pessoas. Eu estava vivendo uma vida em função do outro, do outro, do outro, e eu estava fazendo muito pouco por mim. Então eu me prometi que se eu conseguisse dar a volta por cima, eu realmente ia viver a minha vida intensamente. E o câncer me deu essa coragem de eu tirar da minha frente tudo o que eu achava que não me fazia bem, que não me fazia feliz. Eu aprendi a dizer não para as pessoas. Eu fechei a minha empresa que eu tinha 15 anos, mesmo sem saber o que eu ia fazer da minha vida, mas eu decidi ali, diante do dia mais difícil da minha vida, do dia que eu mais senti medo na minha vida, que se Deus me desse uma segunda chance, eu ia mudar. Eu queria fazer diferença para as pessoas, diferença para o mundo. E hoje eu posso falar para você que eu estou recriando a minha vida pós-câncer e eu sou muito grata por essa vida que eu estou recriando. Porque é uma vida com mais equilíbrio, com mais saúde, com mais alegria, com propósito realmente. Eu sinto que eu estou vivendo verdadeiramente a minha vida. Uma vida alinhada com os meus valores, com quem eu sou de verdade, com o que me faz feliz. E eu acredito de verdade que a gente pode superar o câncer, todos os desafios que a doença nos impõe, com mais leveza. E usar esse momento de vida para aprender, para evoluir, para crescer e para descobrir um caminho para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida realmente que valha a pena viver, que a gente se orgulhe de viver. E quando eu olho para trás, quando eu olho para tudo o que eu vivi, desde que eu fui diagnosticada, eu sinceramente me sinto muito grata pela maneira que eu passei por todo o tratamento. Foi muito difícil para mim, mas aqui, olha, foi lá no hospital da Alemanha, no dia que eu fui fazer a cirurgia, ainda lá no pós-cirúrgico. Esse foi também um dia muito difícil para mim. Eu morria de medo de ficar careca. Pela minha cara dá para você perceber a dificuldade que foi. Não foi fácil, eu acho que foi o momento mais difícil de todo o tratamento. E, enfim, eu acho que o medo, ele é muito presente na vida de todo paciente oncológico, né? Mas é uma oportunidade da gente crescer, da gente enfrentar os nossos fantasmas e da gente se tornar uma pessoa maior e melhor. Então, conforme eu estava falando, hoje eu me sinto muito grata por ter dado a volta por cima, e você pode estar pensando que foi só comigo que isso aconteceu, que, mas isso foi a Paty, eu não vou conseguir. De repente você não consegue se imaginar fazendo a mesma trajetória que eu. Então eu quero te mostrar a história de uma outra pessoa que seguiu a minha metodologia e conseguiu superar a síndrome do pânico. Ela tinha a síndrome do pânico e quando ela foi diagnosticada com câncer, isso agravou. Mas eu quero que você se inspire nessa história e veja que é possível. Meu nome é Isabel, Maria Isabel Schitz, mas todo mundo me chama de Bel.
Sou uma gaúcha que veio morar aqui em Timbó e que adotou essa cidade como sua. Sou casada, tenho 2 filhos, apavorada de tudo, sofro da síndrome do pânico há muitos anos. Chegou um momento que eu tive que fazer a mamografia, né? Dia 11 de março de 2015. Essa mamografia veio mostrando um nódulo, a princípio benigno, mas pedia uma ultrassom para acompanhar, para ver se o nódulo era de natureza cística ou sólida. Aí segui fazendo biópsia e essa mostrou aquilo que ninguém quer ver. O médico olhou para mim, não falou a palavra câncer, mas falou que eu precisava ir para um oncologista. Aí eu olhei para ele e disse: eu tô com câncer. Daí ele disse: é. O oncologista pediu que eu fizesse as químios, começasse as químios, para o tumor diminuir, mas nesse meio tempo eu fui chamada para o mastologista, que a policlínica tinha me indicado. E através do mastologista, quando ele viu meu histórico de depressão profunda, síndrome do pânico, ele disse: não, nós vamos retirar. Depois nós vamos seguir com o tratamento, que foram 4 vermelhas, 12 brancas, 28 radioterapias. Na 6ª radioterapia eu já comecei a mostrar o pânico. Já deu para perceber que eu não estava bem, porque eu cheguei e disse para minha mãe, eu disse: mãe, que sensação de morte. Eu tô me sentindo muito mal. E não era da radioterapia, é que o pânico estava tomando conta. Eu sentia algo assim tão angustiante que eu tinha a sensação de sufocar. Psiquiatra me atendendo, psicólogos me atendendo, mas eu continuava com medo, continuava apavorada. Eu não tinha o controle da situação, eu me sentia assim um fracasso, né? Eu estava feliz por estar bem, mas ao mesmo tempo um fracasso porque eu não sabia lidar com o medo, que era o que destruiu assim os meus sonhos por longos anos. Porque eu sempre digo assim, o pânico não é minha, ela entrou na minha vida, tomou conta e eu fui deixando, porque eu não tinha ferramentas, eu não sabia o que fazer e como usar. E aí você fica perdida, porque quem tu vai procurar? Quem vai te ajudar? A tua família é o esteio, mas tu precisa de alguém com informação e informações corretas para que possam te ajudar. E neste vai e vem de internet, eu achei a Patrícia Figueiredo. Uma amiga minha curtiu um vídeo e comentou. Aí eu dei uma olhadinha por cima, pensei, não vou, porque ali só vai falar de câncer, quero ficar longe, então não vou olhar. Mas uma pulguinha, né, cutucando lá e dizia: não, assiste, vê, porque não é aquilo que tu tá pensando. Quando eu assisti o vídeo, eu me apaixonei pela Paty. Tava lá a inscrição, tudo, pra gente entrar no grupo, que ela tava abrindo uma turma para a 2ª turma do Câncer com Leveza. Vou me inscrever. Foi tudo de melhor na minha vida, porque ali eu consegui encontrar respostas para as perguntas que eu fazia, mesmo que eu nunca tenha duvidado do amor de Deus por mim, nunca. Eu sempre acreditei e acredito até hoje que a fé é algo que move montanhas. Mas você precisa procurar outros recursos. Ali eu não perdi exercícios, eu fiz os exercícios, eu fiz tudo que ela mandou. E isso foi maravilhoso, porque eu nunca tinha prestado atenção
na natureza como depois do câncer. Eu nunca prestei atenção num beija-flor. Eu achava assim, a vida tem que viver, vamos viver de qualquer jeito. Não, a vida está aqui para viver e viver bem, com qualidade. E isso eu aprendi a me alimentar, a caminhar, descansar, até meditar, que é coisa que eu não fazia. Então eu acho assim que a Paty entrou para preencher lacunas. Ela veio para dizer: Bel, tu pode, tu consegue, tu vai vencer essa síndrome do pânico. O sorriso volta, a autoestima fica elevada, né? Mesmo que tem dias que tu tá para baixo, a Patrícia, ela consegue fazer a gente pular. Dos psiquiatras, de tanto médico que eu fui, e ninguém conseguiu me livrar deste pânico, eu, sinceramente, eu ia dizer que eu não acreditava mais, né? Acreditava em Deus, sim, mas quando a Paty surgiu, aí eu vi que realmente é possível caminhar com as próprias pernas, é possível enfrentar o medo, confrontar ele quando ele vem, né? E mandar ele ir para o lugar dele, porque eu nasci para viver e não vou perder a oportunidade. Se eu ganhei essa chance de Deus, é porque Deus sabe que eu tenho muito para oferecer ainda. A minha hora não chegou. A minha hora é de viver. E eu quero viver o máximo que eu puder. Eu amo essas histórias de superação. Essa é a Belzinha, minha aluna. E eu espero que seja uma motivação para você acreditar que se eu conseguir, se a Bel conseguiu, se centenas de outras pessoas conseguiram, você também é capaz, você também pode conseguir. Então, antes de entrar no conteúdo, eu quero que você faça uma reflexão aí sobre qual é o seu maior medo depois do diagnóstico. O que tira o seu sono? E o principal, eu gostaria que você refletisse sobre como o seu medo tem impactado na tua vida. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a melhor forma da gente conseguir vencer os nossos medos é encarando ele de frente. É você encarar o que você sente medo de frente. Bom, o que é medo? Se a gente colocar no dicionário, o dicionário vai mostrar pra gente que medo é um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Então é isso que o dicionário fala que é medo, ou seja, o medo é algo que você sente, pode ser irracional, não ter nem motivo, ou pode ser algo fundamentado. E o medo, gente, faz parte da nossa natureza, da natureza humana. Se você respira, você sente medo. A gente sente amor, alegria, tristeza, raiva e medo. O medo é um sentimento como qualquer outro. E qual é a função do medo? O medo nos preserva. Ele serve para nos avisar de um perigo, como uma cobra, por exemplo. Se você vê uma cobra, você vai pular, você vai correr, porque você sabe que aquele animal ele pode
ser venenoso, se te morder, vai causar dor, pode até te matar. Então, o sentimento de medo, o ponto que eu quero compartilhar com você é isso, que sentir medo é natural, faz parte da natureza humana, faz parte da nossa autopreservação. Nem sempre o medo é algo patológico, algo que você precisa enfrentar a todo custo. Agora, claro que medo não é a mesma coisa que fobia. Então, o medo, ele tem estágios, né? Segundo a psicologia, o medo tem fases. Então, uma coisa é a prudência. A prudência é uma prima inteligente do medo, porque você, quando vai atravessar a rua, você, por conta da prudência, você olha para um lado, olha para o outro, vê se não vem carro, porque você sabe que se você for atropelada, vai doer, vai machucar, pode até causar a sua morte. Então, o seu senso de autopreservação faz com que você tenha prudência antes de atravessar a rua, você tenha prudência para subir em um lugar muito alto, porque se você cair pode se machucar. Da mesma forma, a cautela, o alarme, a partir da ansiedade, pânico e terror, aí realmente é um medo que ele está tomando outras proporções e pode estar prejudicando a tua vida. Então é importante a gente se conhecer para a gente entender qual é a intensidade do nosso medo, as fases do medo, porque ninguém sente pânico nem terror logo de cara. Esse é um sentimento que vai se agravando. Então, assim, concluindo, faz parte da nossa vida sentir medo, ficar ansioso. Isso faz parte da vida moderna, faz parte da natureza humana. O que a gente tem que avaliar é o limite desse medo. Quando essas sensações se tornam insuportáveis, aí merece intervenção. A gente realmente precisa, se não consegue lidar com esses sentimentos sozinha, a gente precisa buscar ajuda para aprender a lidar com esses sentimentos. E como é que a gente faz para a gente lidar melhor com os nossos medos? Bom, eu vou compartilhar aqui com você 3 crenças fortalecedoras que é para você usar como ferramenta prática para te ajudar a lidar melhor com os seus medos. Então, a primeira crença, a primeira verdade é que o medo se alimenta do desconhecido. Isso é uma verdade muito forte e eu coloquei essa foto porque eu acho que ela representa bem o que eu quero falar. Uma criança que tem medo do quarto escuro dela, ela tem medo do que ela não conhece, ela imagina na cabeça dela um bicho-papão, um monstro, algo embaixo da cama dela que pode comê-la viva, que vai fazer alguma coisa, enfim, é a fantasia da criança. E muitas vezes a gente lidar com esses medos que a gente tem dessa mesma forma infantil. Porque a criança, como ela tem medo do quarto escuro, ou ela não dorme sozinha, ela vai para o quarto dos pais, ou ela só dorme de luz acesa. E muitas vezes a gente faz isso, porque a gente tem medo da doença, a gente não quer ouvir nada sobre isso. A gente não quer olhar para isso, a gente finge que não existe. Eu estou tirando de letra, para mim é como se fosse uma gripe. A gente nega a nossa realidade. Isso tudo está relacionado ao medo, só que
Essa é uma péssima estratégia, porque o medo se alimenta do desconhecido. O que a gente não conhece faz com que aquilo se torne um monstro, algo, meu Deus, socorro. A partir do momento que você entende melhor, deixa eu voltar aqui para mim. A partir do momento que você entende melhor o que você está vivendo, o que você está passando, quais são os seus desafios, que você começa a buscar informação de qualidade, porque tem muita coisa ruim aí na internet, eu sempre falo isso, informação de qualidade é poder. Você vai se sentir mais autoconfiante para você realmente vencer os seus desafios. Quando eu fui diagnosticada, eu senti muito medo porque eu era totalmente ignorante a respeito do câncer. Eu não sabia nada sobre essa doença. Eu achava que era uma doença que matava. Então eu achava que um mês depois eu já estaria morta. Eu precisei buscar informações de qualidade, aprender, me orientar com meus médicos, ler, enfim, eu busquei muita informação para que hoje eu não sinta mais medo, eu entenda qual é o mecanismo, o que aconteceu com o meu corpo e de que forma eu posso evitar que isso aconteça novamente. Isso me dá mais autoconfiança e isso acaba diminuindo a força do medo. Porque o medo ele é como uma criança. Se você não der atenção ao que você está sentindo medo, seu filho, se ele te chama a primeira vez, mãe, se você não olha, não dá atenção, ele vai aumentar o tom de voz. Mãe! E ele vai aumentar o tom de voz até você dar atenção a ele. E é a mesma coisa com medo. Você precisa, não adianta você fugir. Tem muita gente que fala assim para mim, Paty, eu quero parar de sentir medo. Não existe isso. Faz parte da nossa natureza. Eu também sinto medo. A diferença é que eu não deixo o medo me dominar. Eu não deixo mais o medo dominar a minha vida. E eu corto o mal pela raiz. A partir do momento que eu percebo algum gatilho que já está fazendo com que eu tenha um sentimento de medo ou de ansiedade, eu já me ligo e eu já corto ali o mal pela raiz. Então, a gente precisa realmente entender que fugir do que a gente sente medo não é a melhor estratégia. Então, o medo se alimenta do desconhecido. Uma outra crença que eu quero compartilhar com você é de que onde a gente coloca o nosso foco é onde as coisas acontecem. Então, é importante a gente realmente entender o nosso medo, a gente buscar o porquê daquele medo. Porque quando a gente tem coragem de investigar, tem uma terapeuta americana que se chama Byron Katie, que eu amo, e que ela cita um exemplo que eu acho fantástico. Ela mora no Texas, pelo menos morava, enfim. E no deserto lá tem muitas cobras. E uma vez ela estava na casa dela e ela de longe avistou uma cobra. E ela sentiu muito medo. Até que ela foi se aproximando, né, com um ancinho que fala, né, aquelas ferramentas de jardim, para poder tirar a cobra, porque ela tinha cachorro e ela tinha medo que a cobra realmente fizesse alguma coisa com os animais dela. E quando ela chegou perto, para surpresa dela, não era uma cobra, mas era uma corda enrolada. E ela só descobriu que não era cobra e era uma corda porque ela teve coragem de chegar perto, de se aproximar e de investigar o que estava colocando medo nela.
E é esse o meu desafio para você, que você olhe para o seu medo e a partir daí pode ser que você ou ele diminua a força dele ou até você descubra que você está tendo medo, um medo irracional, um medo por algo que não faz o menor sentido. A partir do momento que você faz isso, você precisa viver essa verdade que eu estou compartilhando com você. Onde a gente coloca o nosso foco é onde as coisas acontecem. Você precisa sim dar atenção para o teu medo, mas você precisa também parar de alimentá-lo. Parar de alimentar os sentimentos, os pensamentos que fazem com que esse medo cresça, que fazem com que esse medo se torne cada vez maior e tire você do controle da tua vida. Então você tem que tirar o foco desses pensamentos e colocar o seu foco em pensamentos que te ajudem a gerar coragem. Porque quando a gente alimenta a nossa coragem, o medo morre de fome. Isso faz sentido para vocês? Então pensa aí em pelo menos um momento na sua vida que você foi corajosa. Alimenta esses sentimentos, esses pensamentos dentro de você. Porque hoje, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu mesmo falo para mim, peraí, Patrícia, você venceu um câncer. Você fez uma cirurgia, eu nunca tinha feito cirurgia na vida, gente. Você fez uma cirurgia em um outro país, sozinha, longe da tua família. Você teve coragem para tudo isso? Você não vai ter coragem para vencer esse desafio? Ah, vai. Então a gente precisa aprender a alimentar a nossa coragem. E por último, e não menos importante, o medo é uma antecipação da dor do futuro. O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei essa foto porque eu acho que ela representa bem o que eu quero dizer. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente tem medo de algo que ainda nem aconteceu. Porque quando você sente medo, alguém está apontando uma arma na tua cabeça e praticando um assalto com você, esse medo é um medo fundamentado, é um medo real. Você ali está sendo realmente ameaçada de morte. Agora, quando você vai fazer o seu check-up, esse não é um medo. Quando você começa a sentir o medo, a ansiedade, esse medo não é real. Você está antecipando o teu futuro, você está tendo uma projeção pessimista do teu futuro e isso está te levando a sentir medo. Então, é como uma criança que coloca um band-aid no joelho sem nem ter caído ainda. Você não quer viver aquilo e você já quer se proteger, já tenta se proteger por algo que não aconteceu e pode ser que nunca aconteça. E então é importante a gente se manter mais presente, viver mais o momento presente, o aqui e agora, que é onde realmente a vida acontece. E formas da gente fazer isso, atividade física, meditação, você ter um hobby que exija 100% da tua atenção, entender o poder da sua respiração, cultivar um olhar diferente em relação aos seus problemas, sabe? Olhar com mais otimismo, com mais autoconfiança. Tudo isso vai te ajudar a lidar melhor com seus medos. Bom, eu espero que o que eu tenha falado aqui tenha feito sentido para você. Eu realmente acredito que o câncer pode ser uma excelente oportunidade de crescimento pessoal. Pode ser o seu despertar, sua virada.
o seu reencontro com você mesma e a cura das suas feridas emocionais, dos seus medos. E eu tentei cobrir o máximo desse assunto que é tão complexo nesse período que nós estamos juntas aqui. Mas eu sei que esse tema, eu trabalho ele por meses com as minhas clientes. Então é difícil eu conseguir abordar com a profundidade que você merece. E por isso eu vou te pedir aqui agora a permissão para te mostrar uma oportunidade. Isso para quem deseja usar esse momento para dar uma virada na vida. E uma virada para melhor, não para pior. E essa oportunidade é para quem quer continuar um acompanhamento mais avançado ao meu lado, para quem quer se aprofundar nessas questões que a gente conversou, para quem quer se aprofundar na minha metodologia, ficar mais perto de mim, tirando dúvidas frequentes e está procurando um novo sentido para a vida. Para quem sente que tem essa necessidade de se conhecer, de trabalhar a sua inteligência emocional, e para quem deseja se redescobrir e está buscando uma orientação nesse caminho, sabe que precisa de uma orientação. Então, nós vamos trabalhar profundamente, com mais calma, todas essas questões, porque eu estou abrindo algumas vagas, alguns horários na minha agenda de atendimento individual e algumas poucas vagas para os meus grupos. Eu faço trabalhos individuais, trabalhos em grupo, e eu vou abrir agora a possibilidade para você fazer uma sessão de diagnóstico totalmente gratuita, uma sessão experimental comigo, que vai te ajudar a trazer clareza do seu momento atual, dos seus desafios, e a partir daí a gente fazer um alinhamento de expectativas e, se for o caso, a gente continua nessa jornada juntas, né? Bom, abaixo do vídeo está aparecendo aí um botão, basta você clicar nesse botão e preencher o formulário para você fazer uma sessão de diagnóstico, uma sessão individual comigo, sem compromisso, totalmente gratuita. E assim, se você tiver dentro do perfil, eu vou te ligar e a gente vai bater um papo. E nessa sessão experimental de diagnóstico, eu vou te ajudar a trazer clareza para o seu momento atual e o que você precisa fazer para você vencer seus desafios. Porque eu acredito de verdade que você pode ser mais feliz, mais realizada, você pode viver a sua vida pós-câncer sem medo, e reconstruí-la com muito mais significado, mais alegria, mais equilíbrio. Eu quero te ajudar realmente a sair dessa condição de vítima, parar de se sentir refém da doença e assumir o papel de protagonista da tua vida, fazer valer essa sua segunda chance. Porque a grande verdade é que a mulher que você vai se tornar depois do câncer, daqui para frente, depende exclusivamente de você, das escolhas que você está fazendo hoje, agora. Então, eu quero realmente te ajudar a enxergar o câncer como uma oportunidade que a vida está te dando de você se curar, de você ser feliz, e não mais como um fracasso ou uma injustiça que aconteceu na tua vida. Então é isso. Essa sessão vai te ajudar a trazer clareza sobre o seu momento de vida atual, seus desafios. Eu vou te direcionar sobre os próximos passos, independente da gente trabalhar juntas ou não. E se for o caso, a gente pode seguir adiante com um trabalho mais direcionado, mais personalizado, que pode ser individual ou em grupo. E para finalizar aqui essa aula,
eu quero deixar algumas reflexões para você. Daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, como é que você quer se sentir em relação à sua segunda chance? Que histórias que você vai querer contar? Você vai querer contar histórias como a minha, como a da Bel? Eu sei que você já sabe o quanto ter um câncer é assustador. Mas eu quero te dizer que existe um outro lado. E essa pode ser a maior oportunidade que a vida realmente está te dando de você dar uma virada. A sua maior oportunidade de crescimento pessoal. Agarre essa oportunidade com unhas e dentes. O que está em jogo aqui não é se você vai querer trabalhar comigo ou não, fazer uma sessão de diagnóstico ou não, mas o que você quer fazer com a tua vida daqui para frente. E eu desejo de coração que a minha jornada, que a história da Bel, que o meu trabalho possa ter te inspirado, fortalecido o seu ânimo e que você realmente acredite que é possível superar o câncer com leveza. Coloque em prática tudo que a gente conversou aqui e a gente se vê ou na sessão de diagnóstico ou nas minhas mídias sociais. Tchau, tchau.